No final dos anos 80, o Brasil vivia um momento de intensos debates sobre como ampliar a participação social após 2 décadas de autoritarismo do regime militar. Foi nesse contexto que, em 1989, sob o comando de Olívio Dutra, a Prefeitura de Porto Alegre implementou um instrumento democrático que se tornou referência mundial: o orçamento participativo. O orçamento participativo pode ser definido como um processo democrático em que a população decide, diretamente, como uma parte dos recursos públicos serão investidos. No caso de Porto Alegre, essa decisão é tomada por meio de assembleias realizadas em cada uma das regiões da cidade. Essas assembleias eram presenciais e abertas, com todos os cidadãos com mais de 16 anos estando aptos a votar. O modelo se tornou um sucesso e atraiu a atenção de políticos e pesquisadores de outros países. O sociólogo Luciano Fedozzi, que participou da implementação do instrumento na primeira administração do PT em Porto Alegre, afirma que o orçamento participativo ajudava a reduzir as desigualdades no município. Uma outra característica muito importante desse orçamento participativo em Porto Alegre foi o seu caráter redistributivo, né? Ou seja, a ideia de promover a justiça socioespacial. A gente sabe que as cidades, né, brasileiras, especialmente as médias e grandes, as metrópoles brasileiras, elas são muito desiguais, muito injustas do ponto de vista da infraestrutura e dos serviços. Nós criamos critérios objetivos que definiam, né, que aquelas regiões mais carentes de infraestrutura urbana e de serviços recebiam mais recursos, exatamente para promover esse caráter de justiça espacial, de direito à cidade, diminuindo as desigualdades de bem-estar urbano. Os resultados foram evidentes. Porto Alegre abandonou a tradicional política clientelista e estabeleceu uma nova relação entre Estado e sociedade. Entre 1989 e 2004, a média dos recursos sob decisão popular foi de 64% dos investimentos do município. Segundo Fedozzi, esse modelo permitiu o atendimento de necessidades até então negligenciadas, especialmente nos bairros periféricos da capital gaúcha. Quer dizer, Porto Alegre tinha uma grande demanda nas áreas da periferia urbana, né, uma metrópole com 1.400.000 habitantes, quer dizer, as regiões mais periféricas, elas não tinham as ruas pavimentadas com esgoto recolhido, com iluminação pública, de forma, inclusive, que o transporte coletivo pudesse ser oferecido. Então, isso também houve, né, um avanço, os dados oficiais todos mostram um avanço muito significativo nessa questão da urbanização, especialmente das regiões periféricas. Quando um orçamento participativo ele é feito para valer, ou seja, com uma alocação grande dos recursos, né, como foi esse primeiro período em Porto Alegre, a gente percebe claramente a possibilidade de melhorar o acesso ao bem-estar urbano, especialmente por aqueles setores populares que historicamente não tiveram esse acesso, né? O caso de sucesso do orçamento participativo de Porto Alegre fez com que o modelo de participação popular fosse replicado por diversas prefeituras em todo o Brasil, especialmente após a eleição de Lula em 2002. Nos anos 2000, mais de 400 municípios brasileiros aplicavam o orçamento participativo em suas gestões. Com o passar dos anos, o modelo acabou perdendo força por questões políticas e fiscais. Segundo o Observatório do Orçamento Participativo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, existem atualmente 45 casos de orçamento participativo nas cidades brasileiras com mais de 50.000 habitantes. Luciano Fedozzi explica que essa queda está relacionada com mudanças no contexto das políticas locais. Essa questão, digamos, ela responde muito aos contextos locais, no caso das cidades, dos municípios. Quer dizer, quando os contextos locais são modificados em termos de hegemonia, né, de projetos políticos mais conservadores, mais elitistas, que dão muito mais importância a questões, digamos, do desenvolvimento imobiliário, dos capitais urbanos, enfim, né, grandes projetos. Quer dizer, quando isso se estabelece, logicamente,
há uma retração das oportunidades de participação dos setores mais populares. Quer dizer, é um jogo de influência, como é a própria democracia. Apesar da queda registrada nos municípios, o orçamento participativo está ganhando espaço entre os governos estaduais. Estados como Maranhão, Piauí e Paraíba utilizam diferentes modelos que permitem a participação da sociedade nas decisões orçamentárias. No caso da Paraíba, o Orçamento Democrático Estadual, criado em 2011, o governo promove audiências públicas nas 14 regiões geoadministrativas, envolvendo a participação de todos os 223 municípios paraibanos. O secretário do Orçamento Democrático Estadual, Júnior Caroé, afirma que o mecanismo de participação popular, inspirado no modelo de João Pessoa, permite que o governo estadual seja mais eficiente e transparente na hora de alocar os recursos. Segundo ele, cerca de 112 mil paraibanos participaram das audiências públicas do Orçamento Democrático Estadual em 2024. A criação de instrumentos de participação, como orçamentos participativos, ele dá esse equilíbrio melhor, né? A gente vai entender onde é que a nossa população ela mais precisa que a gente aporte recursos, onde a nossa população mais precisa que a gente, enfim, faça uma construção do ponto de vista de infraestrutura ou crie um novo serviço, né, do ponto de vista de uma política pública. No ano passado, o governo da Paraíba executou 620 milhões e 400 mil reais referentes às demandas do orçamento participativo, o que corresponde a 30% dos investimentos totais feitos pelo Executivo Estadual. Júnior Caroé afirma que o modelo permitiu um salto na infraestrutura estadual, reduzindo desigualdades regionais e agora permite avanços na qualidade de vida da população. Então, se eu fosse dizer para você quais foram as grandes áreas que cresceram inicialmente, essas áreas de infraestrutura, principalmente estrada e educação, mas agora qualidade de vida, com esporte, com política para mulheres e política para pessoa com deficiência, são as que mais têm destaque hoje no orçamento democrático. Para Luciano Fedozzi, experiências como a da Paraíba provam que é possível que os orçamentos participativos voltem a ganhar espaço nacionalmente. São casos diferentes entre si, mas bem interessantes, mostrando que é possível, sim, também fazer os orçamentos participativos em escala regional e até nacional, né? Eu acho plenamente possível fazer em nível nacional. Então, digamos assim, acho que é possível essa retomada, né? Mas para isso tem que haver condições propícias. Primeiro, o contexto político ele tem que ser favorável a implementar a participação social, né? Segundo, o contexto fiscal ele tem que ajudar também, né? O contexto fiscal não é, digamos, muito bom, mas ao mesmo tempo ele não é impeditivo. Basta que os governos sejam realistas, transparentes, né? Dizendo, olha, o que é possível fazer, o que não é possível fazer.